Revelado, o incrível ato do filho do milionário que transformou a vida da faxineira em 30 dias. Maria acordou antes do sol nascer, como fazia todos os dias. O cheiro do café que ela preparava era um oásis no meio da luta. Com suas mãos calejadas, lembrou-se do peso das sacolas que carregaria mais tarde para seu trabalho de faxineira. Acordar cedo não era apenas uma rotina. Era sua batalha diária para garantir o sustento dos filhos e os cuidados com Dona Rita, sua mãe idosa que lidava com a diabetes em um lar que vivia à beira da escassez. O frio da manhã não poderia apagar a chama da determinação em seu coração. Maria sonhava em dar aos filhos um futuro melhor do que o dela. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Rafael dirigia seu carro de luxo, cercado por tudo que o dinheiro podia oferecer. Mas havia um vazio profundo em seu peito. Um eco que não se calava, apesar do conforto material ao redor. A vida dele parecia um filme sem emoção, e ele buscava um propósito, algo que o fizesse sentir-se vivo. Após a separação conturbada dos pais, Rafael se sentia perdido, um náufrago em um mar de expectativas. Naquela manhã qualquer, ao avistar Maria lutando com sacolas pesadas de produtos de limpeza, seu coração disparou. Ele parou o carro e desceu, determinado a ajudar. "Posso te dar uma mão?", perguntou, com um sorriso que mal disfarçava a curiosidade. Maria hesitou, mas a necessidade falou mais alto e aceitou. A conexão instantânea entre os dois era como um raio em um céu nublado, repleto de promessas. Nos dias seguintes, Rafael começou a se deparar com algo novo, um chamado que ele não esperava. A força de Maria o inspirava. Ele começou a usar seu smartphone para conectar-se a amigos influentes, tentando trazer melhorias para a vida dela. Um curso de capacitação, uma reforma na casa. "Farei algo grande", pensou. Contudo, ao compartilhar seus planos, ouviu risadas cruéis e olhares desdenhosos. A maioria de seus amigos acreditava que era um desperdício de recursos, mas Rafael não se deixou abalar. O coração cheio de amor o guiava. Enquanto isso, Maria lutava com uma tempestade de emoções. O que começou como um gesto de bondade antes de se transformar em um conflito. "Aceitar essa ajuda significa desistir da minha luta?", questionava-se. A voz de Dona Rita ressoava em sua mente, lembrando-a da importância do orgulho e da batalha diária. Mas em meio à incerteza, o sorriso de Rafael continuava a surgir em seus pensamentos, e as dúvidas começaram a derreter como gelo sob o sol. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito. Com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Uma semana antes do grande evento que Rafael planejava, eles se encontraram em um café local. As conversas fluíam, e os risos compartilhados eram como remédio para suas almas feridas. O jovem percebeu que Maria não era apenas uma faxineira, ela era uma guerreira, cheia de amor. Ele entendeu que a riqueza estava nas pequenas conexões humanas. Mas um desafio pairava sobre eles. Uma rivalidade antiga entre os bairros poderia colocar em risco tudo o que estavam construindo juntos. Estariam Maria e Rafael prontos para enfrentar essa tempestade e lutar pela mudança que tanto desejavam? A resposta estava mais próxima do que imaginavam. O coração de Maria estava em um turbilhão. Naquele café, vislumbres de um futuro diferente pareciam dançar entre as xícaras de café e os bolos frescos. Rafael falava com tanta paixão sobre seus planos, que ela quase conseguiu visualizar a casa dela reformada, um canto verde no pequeno quintal e seus filhos estudando com livros novos nas mãos. Mas a sombra da rivalidade que sempre existiu entre os bairros pesava sobre isso, como uma nuvem escura pronta para desabar. "Você acha que eles vão se importar?", Maria questionou, franzindo a testa. "Apenas por eu ser quem sou? Acredito que me olham com desprezo." Os olhos de Rafael se iluminaram. Ele havia sentido a dor da insegurança de Maria, e a profundidade de sua coragem apenas reforçava sua determinação. Se eles se importam mais com títulos do que com corações, então a culpa é deles, não sua. Não podemos deixar que o medo dos outros nos impeça de mudar nossas vidas. Maria fitou o chão, confundida. O espírito de luta que tantas vezes havia a sustentado agora se misturava com o medo da rejeição. "E se eles não aceitarem? E se me chamarem de ingrata por aceitar sua ajuda?", indagou.
Mas no fundo, ela sabia que o desejo de um futuro melhor para seus filhos queimava mais forte do que o receio. Na noite anterior ao evento, Rafael se preocupou. As mensagens de apoio não foram suficientes para afastar o receio que os amigos expressaram. Ele não podia desistir. A cidade precisava ver que a verdadeira riqueza não estava em bens materiais, mas em ações que tocavam vidas. Ele decidiu que não iria apenas apresentar Maria ao seu mundo, mas que a mostraria com toda a força e garra que ela possuía. Maria, por sua vez, decidiu que precisava de um momento sozinha. A conexão gerada entre eles era intensa, mas a sociedade ao redor ainda parecia um monstro oculto. Caminhou até o pequeno parque de seu bairro, cercada por árvores frondosas que pareciam protegê-la. A brisa leve acariciava seu rosto, e as luzes da cidade gritavam por esperança. De repente, ela sentiu que precisava lutar, não só por seus filhos, mas por todas as faxineiras e lutadoras que encontrava ao longo do caminho, mulheres que, como ela, carregavam o peso do mundo nas costas. Com novas convicções, Maria decidiu que não iria deixar Rafael lutar essa batalha sozinho. Se ele estava disposto a arriscar o olhar dos amigos em nome da mudança, ela faria o mesmo. Juntas, suas forças poderiam não apenas mudar suas vidas, mas abrir um caminho para muitos outros. Na manhã do evento, o clima estava tenso. Maria e Rafael se encontraram, ambos vestidos com a determinação estampada em seus rostos. Vamos mostrar a eles o que realmente importa, disse ele enquanto segurava sua mão, aquecendo-a com a confiança que ela tanto precisava. A cidade estava agitada, e a rivalidade parecia mais enraizada do que nunca. Quando o casal entrou no espaço, os olhares críticos começaram. Quebra-gelos precisavam ser feitos, mas antes que pudessem se apresentar, uma figura familiar surgia na multidão, trazendo consigo um passado que pode desestabilizar tudo: a ex-namorada de Rafael. O que aconteceria agora? Seriam eles capazes de superar mais esse obstáculo? O próximo passo na jornada deles estava prestes a ser decidido. O chão parecia tremer sob os pés de Maria quando ela avistou a ex-namorada de Rafael, Luísa, cercada por um grupo de amigos que não paravam de olhar para eles. O sorriso confiante de Luísa contrastava com as trapalhadas emocionais que se desenrolavam dentro dela. A ex-namorada sempre teve um charme natural e, de repente, Maria se sentiu como uma intrusa em um cenário que não lhe pertencia. Rafael percebeu a tensão no corpo de Maria e apertou sua mão com mais força. Fica tranquila, eu estou aqui, disse ele, tentando trazer segurança. Mas a presença de Luísa era como um eco insistente de inquietação. Olha quem está aqui, a faxineira que sonha em ser rica. A risada de Luísa parecia cortar o ar como faca. Os amigos de Rafael trocaram olhares, enquanto alguns se divertiam na cena. As palavras de Luísa se espalharam pela sala, como um veneno silencioso, e Maria sentiu sua coragem balançar. Você pode ignorá-los e seguir em frente, sussurrou Rafael, mas o eco da insegurança a impedira de ouvir. Ela se lembrou de todas as vezes que teve que levantar a cabeça e manter a dignidade, mesmo quando os olhares a desmereciam. Mas agora, diante de Rafael e daquela plateia cheia de novos desafios, sua fé vacilava. Maria respirou fundo e decidiu que não poderia se deixar abalar. Se você está ao meu lado, nada vai quebrar minha força, pensou. Então, em um gesto de coragem, ela começou a se mover em direção ao círculo onde Luísa estava, com Rafael seguindo de perto. O coração pulsava forte e a adrenalina a fazia sentir viva. Posso me apresentar agora? Maria disse com a voz firme, enquanto parava diante de Luísa e do grupo. O ambiente ficou em silêncio. Aquela era sua hora. Sou Maria, mãe de 2 filhos e faxineira. E estou aqui para mostrar que coragem não apenas se veste de marca ou classe social. As expressões dos presentes variaram entre surpresa e curiosidade, e Rafael sorriu de lado, admirando aquela mulher que estava se revelando. O grupo de Luísa parecia perplexo, mas a ex-namorada não o aceitou facilmente. O que você acha que pode fazer aqui, Maria? Esse lugar é para pessoas como nós. As palavras de Luísa eram venenosas, mas Maria sentiu que aquelas agressões não a tocavam mais. Na verdade, esse lugar pode ser para quem queira mudar, para aqueles que acreditam que mais pessoas têm o direito de sonhar. Não importa de onde você vem, mas onde deseja chegar. Sua voz era como um tambor ecoando, e ela percebeu que não estava apenas discutindo com Luísa, mas conquistando espaço para todas as mulheres que lutam todos os dias. Rafael, ao lado dela, sentia-se orgulhoso. Inesperadamente, algumas pessoas começaram a inclinar-se, mostrando apoio à coragem de Maria. Sussurros de admiração começaram a surgir. Poderia sua história começar a impactar até mesmo aqueles que frequentemente ficavam indiferentes. Luísa, furiosa, revirava os olhos.
mas o olhar dos outros a deixou mais inquieta do que antes. Você me parece mal informada, Maria. Luísa disparou, mas Maria não se intimidou. A resposta estava no ar e, quem diria, ela estava fazendo o impossível acontecer. Enquanto a conversa fervilhava ao redor, um murmúrio começou a se espalhar pelo ambiente, e Maria percebeu que tinha mais aliados do que pensava. O que começaria a transformar naquela noite? O verdadeiro desafio estava apenas começando, e a determinação de Maria ganharia ainda mais força. Quando você se defrontar com o que mais teme, a única saída é enfrentar, disse Rafael, olhando nos olhos de Maria. O momento exato em que seu destino poderia mudar estava prestes a ocorrer, e o olhar de Luísa agora expressava algo mais, medo. E quando a divulgação da transformação de Maria começou a ganhar força, um sentimento de esperança fervia no fundo do coração dela, clamando por mais mudanças. Mas quando ela menos esperava, uma nova mensagem de texto apareceu em seu celular, algo que poderia ameaçar tudo o que havia conquistado até então. O que seria? O celular vibrava em sua mão como um aviso de que o mundo exterior ainda pulsava. Maria olhou para a tela em busca de uma resposta para o que poderia ser uma reviravolta devastadora. O nome que apareceu ali a congelou. Rodrigo. O filho do milionário que havia entrado em sua vida de forma inesperada, impulsionando o ar de sua rotina monótona para uma nova possibilidade de futuro. Mas o que ele queria agora? A gente precisa conversar. É urgente, dizia a mensagem. O coração de Maria disparou. As lembranças das horas que passou ao lado de Rodrigo, de suas conversas sobre sonhos e ambições, e de como ele a inspirou a acreditar em si mesma, vieram rapidamente à mente. Mas a urgência da mensagem parecia ameaçar esse novo começo. Você está bem? Rafael a cutucou suavemente, percebendo sua expressão. Parece pálida. É o Rodrigo, respondeu Maria, a voz se perdendo. O que foi? O que ele quer? A preocupação de Rafael era palpável. Segurando o celular, Maria hesitou. Umas semanas atrás ele me ajudou a conseguir um emprego melhor, mas agora ele diz que precisa conversar. Não sei se estou pronta para isso. Rafael suspirou, seu olhar intenso e protetor. Maria, se ele está te chamando, talvez seja uma oportunidade. Não deixe o medo te segurar. Você já mostrou a todos aqui que é forte. Com a coragem recém-descoberta em seu peito, Maria decidiu que precisaria enfrentar não só aquele momento, mas também a complexidade que Rodrigo poderia trazer à sua vida. Afinal, ela estava em uma jornada de transformação, e não poderia dar um passo para trás agora. Você está certa. Vou responder, disse Maria, sentindo uma onda de determinação. Ao digitar uma resposta rápida, um sorriso forçado surgiu em seu rosto. Claro, Rodrigo. Vamos conversar. Onde? A resposta rápida foi quase automática. Agora era um passo adiante que poderia finalmente decidir seu destino. Neste instante, Luísa, percebendo a atenção desviada, não perdeu tempo e atacou novamente, com uma ironia mordaz. Olha só, um príncipe encantado que aparece para a faxineira. Essa eu preciso ver. As palavras de Luísa feriram como um golpe, mas Maria sentiu-se diferente agora. A indignação por trás da ridicularização alimentou sua determinação. E não é qualquer príncipe. É alguém que acredita no meu valor, Luísa. Não como você que acha que tudo se resume a ter dinheiro. Uma onda de murmúrios se espalhou pelo grupo. Maria podia ouvir o reconhecimento no ar. Estava conquistando o espaço que antes parecia distante. Rafael sorriu com orgulho enquanto Luísa, furiosa, parecia estar se contorcendo internamente. Você pode ficar com sua ilusão de poder, mas quem realmente vale a pena são aqueles que acreditam na bondade dos outros, Maria completou, sua voz agora plena de bravura. O grupo estava mais envolvido do que nunca, e um novo tipo de energia começava a circular entre eles. Com a tensão ainda no ar, Maria finalmente recebeu a resposta de Rodrigo e um frio percorreu sua espinha. Me encontre no café da esquina. Precisamos falar sobre a proposta que mencionei da última vez. A expectativa dominou seu olhar. O que poderia significar essa proposta? Uma oportunidade de mudar sua vida para sempre? Ou um novo desafio que a afastaria do conforto que havia encontrado com Rafael? Maria começou a sentir o peso da escolha. Deveria deixar tudo de lado e arriscar? As situações que moldariam seu destino estavam prestes a se desenrolar, e ela sabia que não poderia hesitar. A vida poderia não dar uma segunda chance. Enquanto o murmúrio ao redor aumentava, e ela se preparava para conversar com Rafael sobre o que fazer em seguida, uma nova mensagem apareceu. Eu sei sobre você e Rafael. O que isso significa para o nosso acordo? O que significaria isso para ela? O jogo estava prestes a se intensificar e Maria precisava estar pronta. Mas para qual lado ela deveria se voltar?
Maria sentiu um nó no estômago. As palavras de Rodrigo ecoaram em sua mente. Eu sei sobre você e Rafael. O que isso significava? Era um aviso? Uma ameaça? Ou algo mais? A verdade é que as últimas semanas foram intensas e emocionantes. Ela havia se permitido sonhar e acreditar em um futuro diferente. Agora, uma sombra pairava sobre esse futuro. Maria, vamos! Rafael a puxou para a realidade novamente. Ele tinha um brilho de preocupação nos olhos, mas também um fundo de apoio. Queria estar ao lado dela, custasse o que custasse. Vou me encontrar com Rodrigo, mas não sei o que esperar, Maria respondeu, sentindo a voz trêmula. As palavras eram como uma confessionário, a necessidade de alívio tornando-se urgente. Eu tenho medo do que ele pode querer. Se ele está misturando você e o Rafael em um acordo, então isso não é bom sinal. Você precisa saber qual é a intenção dele, disse Rafael, sua expressão endurecendo. A verdade é que você merece saber a verdade. É sua vida. Maria assentiu. Tinha que entrar naquele café e ser forte, independente do que aconteceria. A vida dela agora era cheia de nuances que antes nem pensava que existiam. Cada tarefa diária era um passo em direção ao seu novo ser. E aquele encontro com Rodrigo poderia decidir seu caminho. Ao entrar no café, Maria notou como o aroma do café fresco e o barulho de pessoas conversando ao fundo pareciam tão normais. Mas para ela, dentro de si, havia um turbilhão. Rodrigo estava sentado à mesa do fundo, com um olhar sério que contrastava com seu jeito descontraído de antes. Ele a cumprimentou com um aceno à medida que se aproximava. Oi, Maria. Obrigado por vir, começou Rodrigo, seu tom formal. Agradeço por ter respondido prontamente. Oi, Rodrigo, disse Maria tentando manter a voz estável. O que você queria discutir? Rodrigo respirou fundo antes de continuar. Sobre aquela proposta que mencionei, eu gostaria de te oferecer uma oportunidade de trabalhar diretamente comigo. Mas há algumas complexidades. Maria franziu a testa. Complexidades? Como assim? Ele hesitou. Vamos esclarecer um ponto. Eu já não sou apenas o filho do milionário. Eu tenho minhas próprias ambições e desejo fazer algo significativo. O problema é que, neste meio, eu não posso ter distrações. Distrações? Como se eu fosse uma delas. O tom de sua voz havia mudado. Maria se sentia incompreendida, como se todo esforço que fez para mudar não fosse suficiente aos olhos dele. Não, não é isso. Eu só quero deixar claro que as coisas podem ficar complicadas se você estiver com Rafael. A confissão parecia pesar no ar, as palavras dele a atingiram como um soco. A escolha entre as duas vidas a que se expusera estava se apresentando de forma brutal. E o que você sugere? Que eu escolha um ou outro? Rodrigo olhou nos olhos dela, tentando pescar qualquer dúvida. Eu apenas recomendo que você pense bem. O que é mais importante para você? O seu futuro, o seu sonho de um emprego aqui, ou lidar com certas questões emocionais? A expressão de Maria se endureceu. Ele não sabia o que estava em jogo, não a conhecia como pensava que conhecia. Na verdade, ela queria mais do que isso. Rodrigo, minha vida não é um jogo. Eu tenho sonhos e pessoas que se importam comigo. Eu não posso simplesmente desconsiderar isso. O silêncio ficou pesado entre eles, e ela percebeu a reviravolta da situação. O que deveria ser uma proposta de trabalho agora se tornava uma batalha interna. O que realmente estava em jogo era mais do que uma simples decisão. Era o seu futuro. Maria, eu não quero que você se sinta pressionada. Mas preciso saber o que você gostaria de fazer. Ele se virou, parecendo um pouco mais vulnerável. Com o coração acelerado e uma nova determinação ardendo dentro dela. Maria se preparou para tomar uma decisão que marcaria não apenas o seu futuro, mas também quem ela realmente era. Agora, com a ideia de que o jogo estava prestes a mudar novamente, ela olhou em volta, sentindo que tempos diferentes, decisões diferentes eram chamadas à ação. O que seria um futuro com Rodrigo poderia ser apenas o início de novas complicações. Vou seguir meu coração, pensou Maria, antes de soltar a bomba. E se isso significar abrir mão de você, será necessário. A vida não é só negócios. É feita de sentimentos. Neste instante, o olhar cruzou entre eles, cheio de tensão e expectativas. Essa confissão transformou tudo. O que ela ainda não sabia era que a verdadeira encruzilhada estava prestes a surgir. E nesse caminho, o passado de Rodrigo se revelaria como um peso surpreendente. Será que Maria conseguiria lidar com isso? Maria respirou fundo, tentando afastar a tensão que parecia flutuar entre ela e Rodrigo. As palavras que acabará de proferir ecoavam em sua mente, cheia de coragem, mas também de incerteza. O que significava seguir o coração? A escolha dela ainda estava em aberto e os olhos de Rodrigo a avaliavam com um misto de admiração e receio.
Você realmente está disposta a abrir mão do que poderia ser uma grande oportunidade? Ele perguntou, a voz gravando preocupação em cada sílaba. Ela viu um lampejo de vulnerabilidade que não imaginava estar ali. Esse emprego é o que pode mudar a sua vida. Rodrigo, eu não quero um futuro que dependa de condições. Se você não consegue ver isso, então talvez não me conheça como pensa que conhece, Maria insistiu, a firmeza na voz crescendo. A vida não é só sobre possibilidades. É sobre o que se sente. A tensão era palpável, como se o café inteiro tivesse parado para ouvir. O burburinho das conversas e o tilintar das xícaras desapareceu, e tudo o que restava era aquele momento entre eles. Maria percebeu que estava em um impasse. O dilema não era apenas sobre Rodrigo e Rafael. Era sobre o que ela realmente queria para si mesma. Eu só quero te proteger, Rodrigo disparou, um leve tremor em suas mãos. Eu já passei por isso. E sei que o mundo pode ser cruel se você não estiver preparada. Proteger? Ou controlar? Maria perguntou, surpresa com a força de sua própria voz. Você acha que sabe o que é melhor para mim? Estou aqui, enfrentando meus medos, me permitindo sentir. Então, por que você ainda busca me encaixar em uma caixa? Rodrigo se calou, os olhos buscando as respostas que não tinha. Maria sentiu uma pontada de compaixão por ele. O peso das expectativas, dos sonhos impostos, era algo que ela conhecia bem. A conversa tomou um novo rumo, quando, de repente, tudo que parecia ser certeza começou a ruir. Maria olhou por sobre o ombro de Rodrigo e avistou Rafael, que estava parado à porta observando com a expressão tensa. Era como se ele estivesse esperando sinais de socorro. Rafael. Maria começou, mas ele a interrompeu. Desculpe, Maria, não queria invadir. Mas eu não consegui ficar longe. Algo me disse que você precisava de mim aqui. A sinceridade em sua voz era inegável. Um calor se espalhou pelo peito de Maria. Rodrigo se virou, e o ar entre eles parecia estar carregado de eletricidade. Foi isso que você quis evitar? Esse jogo de vontades? Ele olhou de um para o outro, como se entendesse que a dinâmica entre eles era complexa e multifacetada. Não é um jogo, Maria respondeu, ainda sem saber ao certo como dividir seu coração. Esse é o meu coração enfrentando a verdade. Rafael se aproximou, e em seu olhar havia um apoio silencioso que Maria não soube dizer se merecia. O desejo que sentia por ambos, Rodrigo e Rafael, agonizava em seu peito, e a necessidade de fazer a escolha certa a deixava angustiada. Eu não sei o que fazer agora, ela confessou, olhando para Rafael e depois para Rodrigo. Preciso de um tempo para pensar. Minha vida não pode ser decidida em um café. Rodrigo assentiu, mas a frustração era visível em seu olhar. Claro, Maria, mas isso não mudará a pressão sobre seus ombros. O que está em jogo é maior do que você imagina. Com essas palavras, a realidade do futuro que Maria estava criando se delineava mais nítida e mais sinistra. Ela sentia cada vez mais a tensão crescendo, como um fio prestes a se romper. Você vai conseguir lidar com ele, Maria? Rafael perguntou, a inquietude à flor da pele. Por que tudo parece tão confuso agora? Eu não tenho certeza se estou preparando o terreno para uma escolha ou para uma dor. A sinceridade de sua confissão ficou no ar enquanto ela pensava no que poderia vir a seguir. E nesse instante, uma mensagem inesperada chegou ao seu celular. Era de um número desconhecido. Com a mente turva de sentimentos e o coração agitado, Maria decidiu abrir. A mensagem que seu olhar encontrou mudaria tudo novamente. Eu sei que você se encontra em uma encruzilhada. É hora de revelar a verdade, Maria. Num segundo, tudo virou inquietação. O passado estava prestes a se manifestar. O que seria essa verdade? Que dado oculto trariam novas complicações à sua história? Maria sentiu um frio na barriga ao ler a mensagem. É hora de revelar a verdade, Maria. As palavras dançavam diante de seus olhos, enquanto seu coração acelerava. Quais verdades poderiam ser reveladas? E quem, afinal, estava por trás daquela mensagem? Tá tudo bem? Rafael perguntou, sua voz doce parecia um rio calmo em meio a uma tempestade. Maria não sabia se tudo estava bem ou não. Havia tanta coisa não dita, tantos sentimentos agrupados que se agolpavam dentro dela, como se quisessem explodir. Não, não está. As palavras saíam confusas. Pensamentos trocados, um emaranhado de emoções. Essa mensagem me deixou sem ar. O que será que vem por aí? Rodrigo, que até então observava com uma intensidade desconcertante, cutucou a mesa nervosamente. Você precisa responder. Pode ser algo importante. Talvez seja um erro, Maria murmurou tentando se convencer. Contudo, no fundo sabia que não era verdade. Havia algo nessa mensagem que chamava por ela, um impulso a descascar camadas que ela já tentava enterrar.
Ou talvez seja a chave para um dos seus dilemas, Rafael comentou, com uma dose de timidez que a fez perceber como ele estava imerso em tudo aquilo. Às vezes, o passado nos liga ao presente de maneiras que não entendemos. Vou ver o que é, decidiu Maria, cravando os olhos na tela. A mensagem não tinha remetente, o que tornava tudo ainda mais suspeito, mais eletrizante. Ela hesitou por um momento, mas a urgência de saber o que estava por vir era mais forte que o medo. Assim que começou a digitar, seus dedos tremiam. Quem é você? Respondeu, buscando não soar excessivamente nervosa. Com um simples toque sentiu tudo ao seu redor se desestabilizar. O olhar preocupado de Rodrigo a fez sentir um peso que era impossível ignorar, mas Rafael, por outro lado, a encorajava com um leve aceno de cabeça, como se dissesse, vai em frente. Você pode lidar com isso. O celular vibrou novamente e a resposta chegou. A verdade que você procura está mais perto do que imagina. Encontre-me no parque às 18 horas. Não traga ninguém. O coração de Maria disparou. Precisamos ir, agora, exclamou, sem saber muito bem se estava se referindo a Rodrigo ou a Rafael. A exaltação pela possibilidade de algo novo a fazia vibrar, mas a apreensão de encontrar um desconhecido a aterrorizava. Por que você não esperou pegar suas coisas primeiro? Rodrigo perguntou logo atrás com os olhos cravados nas costas de Rafael. Eu não posso perder essa oportunidade. Pode ser algo decisivo. Maria olhou para os dois, percebendo a luta que existia entre eles, uma batalha silenciosa que dizia respeito à sua vida, às suas escolhas. E se for uma armadilha? Rodrigo falou, a preocupação evidente. Não acho que você deva ir sozinha. Maria sentiu a respeitosa tensão entre os dois homens. Uma parte dela queria ceder e levá-los, mas outra parte insistia que era seu momento de tomar as rédeas. O que quer que fosse que estivesse esperando no parque, ela precisava enfrentar sozinha, sem as influências que a cercavam. Preciso fazer isso. Preciso descobrir sozinha o que essa verdade realmente é, disse Maria, mais decidida do que se sentia. E como vai saber se é seguro se você não for? Pensa mais na proteção do que no que realmente quero. Pelo olhar de Rafael percebeu que ele compreendia. Não havia mais espaço para tantas dúvidas. Havia algo mais profundo conectando-os, algo que exigia confiança. Desculpe, Rodrigo. Eu realmente preciso ir. E antes que ele pudesse argumentar mais, Maria se afastou, deixando todo o ar eletrificado do café para trás. Nesse instante, sabia que estava à beira de uma nova descoberta, o que estava por vir poderia mudar tudo para sempre. Enquanto caminhava em direção ao parque, o sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa. A incerteza aguardava à sua porta, mas Maria já não estava mais parada. A verdade a chamava e ela estava prestes a responder. Entretanto, no fundo, uma pergunta latente ecoava em sua mente. O que realmente iria descobrir a aguardava? O parque estava tomado por uma atmosfera densa, como se o ar estivesse comprimido pelas nuvens que pareciam querer se despejar a qualquer momento. Maria sentia os passos ecoando sob suas sandálias. Cada pisada levava um misto de ansiedade e expectativa, um chamado abafado pela urgência de saber. As árvores, dispostas como guardiãs de segredos, pareciam sussurrar, mas o que ela realmente precisava era de coragem. Por alguns instantes, ela hesitou. O lugar estava tão vivo, mas ao mesmo tempo tão solitário. Um cachorro latia à distância, crianças brincavam e risadas se mesclavam ao murmúrio do vento. A vida seguia, indiferente ao caos emocional que se desenrolava dentro dela. Essa verdade escondida a consumia, como um fogo que ardia silenciosamente. Ao se aproximar do banco onde deveria encontrar o remetente da mensagem, seu coração parecia querer saltar do peito. Maria olhou ao redor, esperando avistar alguém familiar, mas encontrou apenas estranhos perdidos em suas próprias histórias. E justo quando pensou em desistir, uma figura conhecida surgiu do meio das sombras. Você veio, disse a voz. Era Vanessa, sua antiga amiga da escola. A mesma que sumira da sua vida anos atrás, quando a ambição falou mais alto que a amizade. Era difícil acreditar que ela era portadora de uma verdade que poderia mudar tudo. O que Vanessa queria? Qual era o segredo que tanto a levará a esconder-se? Vanessa, por que você está aqui? O que você quer comigo? Maria fez a pergunta, sem conseguir esconder seu espanto. Calma, Vanessa disse, segurando a mão de Maria. Eu só quero que você escute. Há muito tempo que eu preciso te contar sobre algo que vai além da gente. Se é algo que vai mudar minha vida, eu tenho que saber, Maria insistiu, a urgência no tom. O coração batia forte, quase como se estivesse lhe dizendo que essa era, de fato, a hora de parar de deixar que o passado a consumisse. Você lembra do Tiago? O nome a atingiu como um raio.
Tiago, o filho do milionário, sempre envolvido em escândalos e festas. Como poderia isso estar ligado a ela? O que ele tem a ver com isso? Maria quase gritou, procurando respostas. Vanessa se sentou no banco, puxando Maria junto. O som do chorinho de um bebê ao fundo parecia tão distante, enquanto tudo que importava agora era a história que estava prestes a ser revelada. Ele voltou. E vem atrás de você. O que você não sabe é que ele nunca te esqueceu. Todo esse tempo, você precisa entender que ele teve um motivo para se afastar. A voz de Vanessa tremia, e a fragilidade em seu olhar deixou claro que havia mais do que apenas revelações. O mundo ao redor se apagou. Maria sentiu o estômago revirar. Tiago? O que era um garoto rico e afastado do seu mundo fazendo agora, anos depois? Como isso a afetava? Ele quer se encontrar com você hoje. É a chance de tudo que nunca aconteceu. A chance de esclarecer as coisas. Vanessa prosseguiu, quase sussurrando. Isso é verdade? Como você sabe? Maria mal conseguia articular suas palavras. A incredulidade a envolveu como um manto pesado. Por que você, depois de tanto tempo? Eu percebi que o que fiz foi errado. Quis protegê-lo, mas é você quem ele deseja. E talvez você também o queira, Vanessa disse com sinceridade. Maria respirou fundo. Todas as suas lembranças, os sentimentos nunca resolvidos começaram a tomar forma. E de alguma forma estavam aí, prestes a se desdobrar em algo que ela nunca tinha imaginado. E se não for isso? E se for só outra desilusão? Maria não queria acreditar, mas a possibilidade a fazia vibrar. Você precisa se arriscar, Vanessa falou, olhando nos olhos dela. A vida vale a pena quando aproveitamos as oportunidades. Não deixe escapar. E enquanto a noite se aproximava, Maria sentiu-se em uma encruzilhada. Ela tinha uma escolha a fazer. No momento em que decidiu, uma mensagem pingou novamente em seu celular. Era Tiago. Estou no café que sempre frequentamos. Posso te esperar? O que ela faria agora? Seria esse o momento de dizer sim e mudar o rumo de sua vida? O coração pulsava com força e a determinação cresceu. O desconhecido a chamava uma vez mais. Mas adiante, uma nova questão surgia. Estaria Maria pronta para confrontar o amor e a verdade que um dia deixará para trás? O tempo parecia estagnar enquanto Maria olhava para a tela do celular. A frase de Tiago dançava na frente de seus olhos, fazendo seu coração acelerar. Lembranças de risadas, olhares e aquela tensão indescritível entre eles preenchiam sua mente agora. Mas e se tudo isso tivesse mudado? E se ele não fosse mais o menino por quem ela se apaixonara? Você precisa ir, Vanessa insistiu, apertando a mão de Maria com urgência. As coisas que estamos sentindo agora, nem você deve deixar que o medo hiberne o que poderia ser. E se eu chegar lá e ele não sentir nada? E se for só um jogo? Maria respondeu, sua voz tremia. Um turbilhão de emoção ameaçava derrubá-la novamente. Vanessa respirou fundo, como se soubesse que aquelas palavras estavam pesadas. Você só vai saber se der o passo. Não deixe que as inseguranças te paralisem. Com um gesto decidido, Maria finalmente desligou o celular. Um passo estava dado, mas a verdadeira escolha ainda estava por vir. O instinto lhe dizia que esse encontro a levaria a caminhos desconhecidos, e seu coração se debatia entre a empolgação e a apreensão. Vamos, disse Vanessa, levantando-se. Vou te acompanhar até o café. Um pouco de apoio nunca fez mal a ninguém. As duas caminharam lado a lado, e mesmo o clima denso do parque parecia mais leve. O vento balançava os cabelos de Maria, enquanto uma pequena fonte jorrava à distância, o som da água trazendo um toque de tranquilidade em meio ao caos interno que ela sentia. Assim que chegaram ao café, Maria hesitou na porta. Uma mistura de nostalgia e medo a invadiu. Vanessa, e se eu não for forte o suficiente para isso? A dúvida pairava no ar, palpável e sufocante. A força vem de você, Maria. Tudo o que precisa, já está dentro de você. Apenas confie nos seus sentimentos. Vanessa sorriu e deu um leve empurrãozinho para que ela entrasse. Com o coração na boca, Maria adentrou o café e seus olhos imediatamente encontraram Tiago. Ele estava sentado em uma mesa ao fundo, olhando para a porta, como se estivesse esperando ansiosamente. O olhar dele era familiar, mas ao mesmo tempo, tão distante. As memórias surgiram como flashbacks. A primeira vez que se encontraram, as tardes de verão, e todas aquelas promessas não ditas. Tiago se levantou assim que cruzou o olhar com o dela. O tempo parecia desacelerar. Ele parecia mais maduro, mas o brilho nos olhos era inconfundível, a mesma luz que ela guardava em seu coração. Maria, ele disse, aproximando-se devagar. A voz dele tinha um timbre que fez seu corpo vibrar. Você veio. Sim, ela respondeu, a voz falhando um pouco. O que ela diria? Que tudo parecia tão diferente, mas ainda assim tudo tão igual.
Estava preocupado que você não aparecesse. Precisamos conversar, ele disse, em um tom que parecia misturar a urgência e a vulnerabilidade. Sobre o quê? Perguntou Maria, engolindo em seco. As palavras pareciam dançar na sua língua, como se quisessem escapar, mas estivessem petrificadas pelo medo. Sobre nós, sobre tudo o que aconteceu. Porque eu nunca quis que as coisas terminassem assim, Tiago respondeu, o olhar carregado de uma sinceridade que a deixou sem fôlego. Maria deu um passo à frente, sentindo a intensidade da conversa começando a absorver sua atenção. Ali, cercada pelo aroma do café e o murmurinho ao redor, tudo parecia convergir para um único ponto, um reencontro que poderia mudar suas vidas para sempre. Eu quero entender, ela começou, a insegurança dando lugar a uma centelha de bravura. Mas antes que pudesse formular a próxima frase, Tiago a interrompeu. Precisamos voltar ao que éramos. Mas há algo que preciso te contar antes. Ele hesitou por um momento, como se pesasse suas palavras. As palavras dele a deixaram em suspenso. O que poderia ser tão importante a ponto de interromper o momento? A expectativa pulsante no ar era quase insuportável, e com um leve sorriso, Maria percebeu que seu destino estava prestes a ser revelado. Às vezes o amor precisa de coragem para ser reencontrado, ele murmurou, fazendo Maria sentir um frio na espinha. O que? Tiago teria a dizer que mudaria tudo novamente? Maria sentia o peso do momento em seu peito enquanto olhava nos olhos de Tiago. A sinceridade deles estava quase palpável, e a tensão no ar fazia seu coração disparar. Você disse que precisava me contar algo, Maria começou, a voz saindo num sussurro ansioso. O que é tão importante? Tiago respirou fundo, como se as palavras que estavam prestes a sair fossem um fardo difícil de carregar. Ele hesitou, mas então, com um brilho intenso de emoção, disse, eu nunca parei de pensar em você, Maria. Depois de todas aquelas promessas, eu me afastei por pressões da minha família, por causa dos negócios. Mas mais do que isso, eu tinha medo de que nosso amor não aguentasse o peso daquelas expectativas. Não foi culpa sua. Na verdade, foi um erro meu. As palavras caíram sobre Maria como gotas de chuva, cada uma trazendo uma mistura de surpresa e alívio. O passado, que até então parecia uma mala pesada, agora começava a parecer mais leve, como se um peso tivesse sido retirado de seus ombros. Tiago, eu também pensei em você. Durante todo esse tempo, não consegui simplesmente esquecer. Mas foi tão difícil. O que você quer dizer com tudo isso agora? Ele se aproximou um pouco mais, e a intimidade do momento fez Maria sentir a presença do desejo e da esperança. Quero tentar novamente. Quero que entendamos o que nós realmente significamos um para o outro. Você ainda é a mulher que me faz acreditar em algo maior, que me inspira a ser mais do que apenas o filho do milionário. Maria ponderou sobre as palavras dele, sentindo uma onda de emoção subir. Contudo, ela sabia que não podia esquecer o que havia deixado para trás. Tiago, minha vida não é mais como antes. Eu estou em um lugar diferente agora, eu mudei. Conheci alguém que me fez acreditar novamente na força que eu tenho. Rafael. Ele tem sido meu apoio, e isso também significou muito para mim. Tiago franziu a testa e numa fração de segundo, a vulnerabilidade dele se tornou mais clara. Então você está com ele? E isso também é importante para você? A insegurança em sua voz não passava despercebida. Rafael foi uma luz em um momento escuro da minha vida, confessou Maria, seu coração se contorcendo. Ele me ajudou a ver que eu sou mais do que apenas minha situação, que posso sonhar e lutar pelo que quero. Tiago parecia absorver cada uma das palavras, mas havia uma determinação firme em seu olhar. Eu entendo, e não quero que você se sinta pressionada. Mas eu quero também que saiba que estarei aqui sempre que precisar. Apenas pense no que discutimos. O amor vale a tentativa, não vale? Um silêncio ponderado pairou entre eles. Maria sabia que tinha que tomar uma decisão, não apenas sobre Tiago, mas sobre seu próprio futuro. A vida estava pulsando ao seu redor, e ela precisava acreditar em si mesma antes de decidir sobre outra pessoa. Eu preciso de um tempo, Tiago. Não posso simplesmente escolher entre vocês dois sem entender o que quero de verdade. Os olhos de Tiago brilharam com compreensão. Eu vou respeitar isso. Mas saiba, apenas siga seu coração. Você é mais forte do que imagina, e a mudança que você já promoveu na sua vida é admirável. Após um longo momento de silêncio, ela finalmente esboçou um sorriso. Obrigada, Tiago, por ser sincero e por estar aqui hoje. Pode ser que o futuro traga novas possibilidades, e eu não quero fechar portas antes de entender tudo. Ele acenou e levantou-se para ir, um peso saindo de seu ombro. Estarei por perto. Quando estiver pronta, sinta-se à vontade para me procurar. E com isso, ele se afastou,
deixando Maria em uma tempestade de emoções. Maria saiu do café com a mente borbulhando. Ela havia tido um vislumbre do que poderia ser. O amor, a luta, a coragem, todos estavam entrelaçados em sua jornada agora. Ao olhar para o céu, que se tornava um espetáculo de cores, decidiu que, independentemente do que aconteceria, ela continuaria sua luta. Cada passo dado a levou mais perto de um futuro que agora, ela sentia que podia moldar. Chegando em casa, a primeira coisa que viu foi Rafael esperando ansiosamente. Seu olhar a atingiu com intensidade, uma alegria e um carinho que estavam preenchendo todo o espaço ao seu redor. Ela tinha uma decisão a tomar, e ao abraçá-lo, sentiu que o seu caminho estava se iluminando diante dela. Como foi? Rafael perguntou, a ansiedade evidente em sua voz. Foi revelador, ela respondeu, levando a mão até seu coração. Eu aprendi que tudo na vida exige coragem. E eu estou pronta para seguir meu caminho. Mas estou mais disposta do que nunca a explorar o que o futuro pode trazer, ao seu lado. Ele a olhou nos olhos e um sorriso radiante se espalhou pelo seu rosto. Isso é tudo que eu poderia pedir. Juntos podemos fazer qualquer coisa, ele disse, envolvendo sua mão na dele, firme e calorosa. E assim, enquanto a noite caía, Maria sentiu que a verdadeira transformação havia começado não apenas nela, mas em todos ao seu redor. O amor não era apenas um destino, era uma jornada. E seguir essa jornada com as pessoas que realmente importavam ao seu lado era o que daria significado a cada passo que ela desse daqui para frente. Não espere nem mais um segundo para compartilhar essa história incrível com seu círculo. Esta mensagem sobre transformação e coragem pode inspirar muitos ao seu redor. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias emocionantes. Deixe seu like agora e ajude a alimentar o algoritmo. E não se esqueça de comentar suas reações e sentimentos sobre esse final. Vamos juntos espalhar essa mensagem de esperança e amor.